Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O talento sem disciplina é apenas uma promessa desperdiçada. A inspiração sem disciplina é uma chama que se apaga na primeira ventania. E o sonho sem disciplina é apenas um delírio bonito embalado pela preguiça. A disciplina é o ponto de virada entre o que é possível e o que se torna real. É o que transforma um desejo em destino. Enquanto muitos esperam por motivação, os disciplinados agem, mesmo quando o coração pesa, mesmo quando o corpo implora por descanso, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer não. É fácil ser comprometido quando tudo está dando certo, mas a verdadeira disciplina nasce nos dias em que nada faz sentido, nos dias em que o silêncio ecoa mais alto que as promessas. E você precisa se erguer, não porque quer, mas porque sabe que deve. Napoleão Hill escreveu: a autodisciplina é o elo que une o pensamento à ação. E é exatamente isso que separa os que vivem do acaso daqueles que moldam o próprio destino. A disciplina é o martelo invisível com o qual os grandes constroem sua glória. É a energia silenciosa que move os impérios, que sustenta a fé e que transforma o impossível em inevitável. Mas ninguém nasce disciplinado. A disciplina é forjada, no desconforto, na repetição, na solidão dos dias em que o resultado ainda não aparece. Ela nasce quando você escolhe agir, não porque está inspirado, mas porque fez um pacto com a sua visão. Disciplina é caminhar na escuridão confiando que há uma luz no final, mesmo quando você ainda não a vê. As pessoas confundem liberdade com fazer o que querem, mas a verdadeira liberdade vem de fazer o que é necessário, até que o necessário se torne natural. A disciplina é a ponte que te leva da intenção à realização. E cada passo sobre essa ponte é pago com esforço, paciência e fé. Muitos desistem porque esperam sentir algo. Esperam o momento perfeito, o ânimo, o sinal do universo. Mas o universo não envia sinais aos que esperam, envia oportunidades aos que persistem. Os grandes realizadores não esperam a emoção certa, eles criam movimento. E no movimento, a emoção aparece. É nesse ponto que o ser humano desperta para a sua verdadeira força, quando entende que a disciplina é mais poderosa que a motivação. Porque a motivação é como o vento, muda conforme o dia. Mas a disciplina é o chão sob os pés, firme, constante, inabalável. Quando você decide se tornar disciplinado, você quebra um ciclo ancestral. Você abandona o instinto de sobrevivência e entra no reino da criação consciente. Você deixa de ser escravo do momento e se torna mestre do tempo. E é isso que separa os comuns dos lendários. Disciplina não é sobre se punir, é sobre se honrar. É escolher o longo prazo em um mundo viciado no imediato. É dizer não ao conforto, não porque você o despreza, mas porque sabe que ele te enfraquece. É levantar cedo quando ninguém te cobra, estudar quando ninguém te observa, insistir quando ninguém acredita. Essa é a guerra invisível que todo homem e mulher travam dentro de si. A batalha entre o que você quer agora e o que você mais quer na vida. Entre o prazer momentâneo e o propósito eterno. E é nessa guerra que se decidem destinos. Napoleão Hill dizia que a força de vontade é o esforço que você aplica após o entusiasmo ter passado. E é aí que mora o segredo. Os que constroem o extraordinário não são os mais inspirados, são os mais constantes. Eles aprenderam a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos, mesmo sem testemunhas, mesmo sem garantias. Disciplina é o músculo da alma. Quanto mais você a exercita, mais forte se torna. E um dia, aquilo que antes parecia impossível se torna natural, como respirar, como existir. E então você percebe, o impossível nunca foi impossível. Ele apenas exigia mais consistência do que vontade. Mas para chegar lá, é preciso morrer algumas vezes. Morrer para a preguiça, para as desculpas, para a necessidade de aprovação. Morrer para a versão antiga de si mesmo, aquela que sonha, mas não executa. Porque a cada renascimento, você se torna mais alinhado com aquilo que está destinado a ser. A disciplina é o idioma dos visionários. Eles falam com o tempo através de suas ações. Eles entendem que cada repetição é um voto para o futuro. Cada escolha difícil é uma semente de grandeza plantada no solo do agora. Aqueles que fracassam, fracassam não por falta de talento, mas por falta de constância. Eles acreditam que sucesso é fruto de sorte, quando na verdade é consequência de estrutura. E estrutura é disciplina. Você não constrói uma vida extraordinária em dias de inspiração. Você constrói em dias comuns, repetindo o básico com excelência. O tijolo mais importante de uma catedral é aquele que ninguém vê, e é justamente esse que os indisciplinados deixam de colocar.
É por isso que os disciplinados vencem. Eles não correm contra os outros, correm contra a própria mediocridade. E quando vencem a si mesmos, o mundo inteiro se curva diante deles. A disciplina é o alicerce invisível sobre o qual os sonhos ganham corpo. E quando ela é combinada com propósito, o impossível começa a se curvar diante de você. Mas a verdade é que propósito sem disciplina é apenas poesia sem voz. E disciplina sem propósito é apenas sofrimento sem direção. É o encontro entre os dois que desperta a força capaz de mover mundos. O propósito é o fogo, a disciplina é o combustível. Sem um, o outro se apaga. Você já percebeu como os grandes nomes da história, os gênios, os criadores, os líderes, eram, antes de tudo, disciplinados. Eles não eram movidos por sorte, mas por ritmo. Tinham o hábito de fazer o extraordinário parecer rotina. E foi esse hábito, essa constância quase sagrada, que os levou onde os outros desistiram. Napoleão Hill entendeu isso profundamente. Ele observou durante 20 anos os homens mais bem-sucedidos da América e descobriu um padrão. Nenhum deles acreditava em atalhos. Todos acreditavam em repetição. Em plantar, regar e esperar, até que o tempo, como um servo fiel, trouxesse a colheita. E talvez esse seja o maior segredo da disciplina. Entender que o tempo trabalha para quem trabalha por ele. Os impacientes querem resultados imediatos. Os disciplinados confiam no processo. Porque eles sabem que enquanto o mundo dorme, o universo observa. E o universo não recompensa intenções, recompensa consistência. A disciplina é o código secreto da manifestação. Ela transforma pensamento em realidade. Porque ensina ao cérebro que tudo o que é repetido, torna-se possível. E quando você age com constância, o mundo se reorganiza em torno do seu foco. Mas essa jornada exige sacrifício. Exige que você diga não para o conforto e sim para o crescimento. Que você se torne um escultor da própria mente, lapidando hábitos, removendo excessos, moldando uma nova versão de si mesmo. E isso dói. A disciplina dói. Ela machuca o ego, fere o orgulho, testa a fé. Mas essa dor é a dor do renascimento. A dor do diamante sendo lapidado pelo fogo. A dor de se tornar alguém que merece aquilo que deseja. Porque o sucesso não é conquistado, ele é merecido. E o merecimento nasce na constância. Ninguém colhe o que não planta com paciência. E ninguém planta se não aprendeu a suportar o solo árido da espera. Hill dizia, o ponto de partida de todas as realizações é o desejo. Mas o que sustenta esse desejo quando tudo parece impossível é a disciplina. Ela é o guardião do sonho. A força que impede que ele se perca nas tempestades do caminho. Pense em Thomas Edison. 1000 tentativas, 1000 fracassos, 1000 noites em claro. Mas ele tinha um pacto com a disciplina. E foi esse pacto que iluminou o mundo. Pense em Andrew Carnegie, um jovem pobre, sem educação formal, que decidiu que a disciplina seria sua escada para a grandeza. E ela foi. Degrau por degrau, repetição após repetição. Ele construiu não apenas riqueza, mas um legado. A disciplina é a arte de manter a fé ativa, mesmo quando o resultado é invisível. É acordar para a mesma rotina e tratá-la como se fosse nova. Porque você sabe que cada repetição é uma oração silenciosa ao futuro. E o futuro ouve. Mas há um momento inevitável nessa jornada. Um momento em que você vai querer desistir. O corpo cansado, a mente exausta, o coração cheio de dúvidas. É ali que nascem os poucos que vencem. Porque a diferença entre os que chegam e os que param não está na força, mas na capacidade de continuar mesmo quebrado. Disciplina é levantar-se sem aplausos. É persistir sem garantias. É lutar por algo que só existe dentro de você, e ainda assim acreditar. Quando o mundo duvida, o disciplinado silencia e trabalha. Quando tudo parece ruir, ele constrói em silêncio. E quando os outros acordam, já é tarde. Ele se tornou o que eles sonhavam ser. A disciplina não é glamourosa. Ela é solitária. É feita de escolhas pequenas, quase invisíveis, que se acumulam como tijolos. Até que, um dia, o castelo está erguido. E todos chamam de sorte o que, na verdade, foi paciência. Mas para ser disciplinado, você precisa de uma visão. Algo que te puxe para frente mesmo quando as forças te empurram para trás. Essa visão não precisa ser clara, mas precisa ser viva. Precisa te queimar por dentro. E é essa chama que alimenta o passo seguinte, e o próximo, e o próximo. Porque disciplina não é perfeição, é persistência. Não é sobre nunca falhar, é sobre nunca parar. Cada queda é uma aula,
cada atraso é um ajuste, cada dor é um lembrete. E é assim que você se transforma. Não da noite para o dia, mas de decisão em decisão. Até que um dia você perceba que se tornou alguém que jamais imaginou ser. A disciplina é o processo invisível da metamorfose. É o casulo onde o humano se transforma em criador. E quando você emerge desse casulo, o mundo te chama de gênio. Mas você sabe que não foi dom, foi devoção. Há um momento em que tudo se silencia. Quando o mundo parece desacelerar, e você percebe que ninguém virá te salvar. Nem a sorte, nem a motivação passageira, nem os aplausos vazios. Apenas você, e a escolha que faz quando ninguém está olhando. É nesse instante que nasce a verdadeira disciplina. Não no grito, mas no silêncio. Não na euforia, mas na constância. Porque disciplina é o ato de manter o fogo aceso, mesmo quando o vento sopra contra. As pessoas falam sobre talento, destino, domingo. Mas se esquecem de que o universo se curva diante da persistência. De que a força de um homem ou de uma mulher não está em quantas vezes vence, mas em quantas vezes decide lutar novamente, mesmo sangrando por dentro. Você quer saber o que separa os que realizam dos que apenas sonham? Não é a inteligência, não é o carisma, é o compromisso silencioso que fazem consigo mesmos, o voto de nunca parar. Henry Ford faliu 5 vezes antes de erguer o império que mudaria o mundo. Thomas Edison tentou mais de 10.000 vezes antes de acender a lâmpada. Mas ele disse, eu não falhei 10.000 vezes. Eu descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a essência da disciplina, transformar cada queda em um degrau. Disciplina é o ferro que tempera a alma. É o martelo que molda o caráter. E a cada golpe, você se torna menos vítima e mais criador. A cada manhã em que levanta, mesmo cansado, mesmo sem ânimo, o universo se curva um pouco mais diante da sua vontade. Você acha que os grandes conquistaram porque tinham tudo a seu favor? Não. Eles conquistaram porque aprenderam a agir mesmo quando o corpo gritava para parar. Porque entenderam que a emoção é volátil, mas o propósito é eterno. A disciplina não te dá resultados imediatos, ela te dá raízes. E quem tem raízes, resiste à tempestade. Enquanto os outros se dispersam com o primeiro vento, você permanece. Imóvel por fora, inquebrável por dentro. Napoleão Hill dizia que a autodisciplina é o elo que conecta o pensamento ao seu destino. Sem ela, toda ideia morre como semente não plantada. Com ela, até o impossível floresce. A verdade é que o sucesso não é um evento. É um estado de ser, cultivado, nutrido e protegido todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Você não se torna grande de repente. Você se torna grande no momento em que decide que não vai mais se sabotar. Quando entende que dor é parte do processo. Que fracasso não é o fim, é apenas a prova de que você está no caminho. E então, algo muda. Você começa a agir não porque é fácil, mas porque compreende que cada ato disciplinado é uma declaração de poder. Você passa a olhar para as distrações como testes de lealdade ao seu propósito. E descobre que o verdadeiro inimigo nunca foi o mundo, foi a sua própria indecisão. A disciplina é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. E ninguém pode atravessá-la por você. Cada passo exige coragem, cada avanço exige renúncia. Mas do outro lado, está a liberdade. A liberdade de ser quem você nasceu para ser. Há dias em que tudo em você vai querer desistir. E é aí que você se distingue. É aí que o mundo começa a perceber o que você é feito. Porque enquanto eles dormem, você constrói. Enquanto eles reclamam, você age. Enquanto eles esperam o momento certo, você cria o seu. Não há mistério. Não há truque. Há trabalho. Há paciência. Há fé. E no fim, quando o tempo passar e os outros se perguntarem como você chegou tão longe, você sorrirá em silêncio. Porque saberá que a resposta não estava no destino, mas na decisão que tomou, de nunca mais se trair. A disciplina é o altar onde os sonhos se transformam em realidade. E só aqueles dispostos a se sacrificar no fogo do esforço podem testemunhar o milagre da conquista. Então hoje, pare de buscar atalhos. Pare de esperar que alguém te motive. Pare de correr atrás de fórmulas mágicas. Sente-se com você mesmo e faça o voto de não recuar. Levante-se amanhã, mesmo que cansado. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E um dia, sem perceber, você acordará vivendo aquilo que um dia parecia inalcançável. Esse é o verdadeiro poder da disciplina. Ela transforma o improvável em inevitável. E quando esse momento chegar, quando tudo fizer sentido, você entenderá que não havia atalhos.
Havia apenas você, e a escolha que fez todos os dias. Porque, como disse Napoleão Hill, a autodisciplina é o mestre de todas as virtudes. Sem ela, nenhuma conquista é possível. Com ela, tudo se torna alcançável. Então, persista, e torne-se o tipo de pessoa que o sucesso não pode ignorar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Eu amo vocês. Até a próxima!